o que Deus fez. Olhamos outro versículo interessante, no Velho Testamento. Isaías 27, versículo 6. Aspas. Israel florescerá e brotará, e encherá de frutos o mundo. Fecha aspas. É isso mesmo. Era um deserto até há poucos anos atrás. Não era habitado e parecia ser inabitável. Se forem a Israel hoje, as florestas que plantaram trouxeram um aumento nas chuvas. E em Joel 2, versículo 23, isso foi previsto. Israel vende flores para a Holanda. Isso é surpreendente que exatamente o que foi previsto nas Escrituras esteja acontecendo em nossos dias. Se forem lá, Israel está florescendo como um botão. De acordo com o Biro Central de Estatísticas de Israel, o país aumentou significativamente a irrigação na terra durante nossa atual geração. Vista do espaço, aquela terra que sempre fora árida, hoje está repleta de vegetação, em total contraste com as nações vizinhas, que são praticamente áridas. O templo. Das muitas passagens das Escrituras da Bíblia que se referem ao futuro, profecias que dizem respeito à nação de Israel, nós ficamos sabendo que o templo deve ser reconstruído para que tais profecias sejam realizadas. É interessante notar que os judeus estão muito interessados em reconstruir seu templo. Houve muitos grupos formados com a intenção de reconstruir o templo. Eles já estão fazendo instrumentos para serem usados no templo para os sacrifícios e para a adoração no templo. E podemos ir a Jerusalém hoje e ver móveis e utensílios que já foram feitos de acordo com as leis levíticas. Uma das próximas coisas a acontecer será a reconstrução do templo. Como sabemos, Jesus, Paulo e João fazem referência a isso. E as notícias vindas de Israel informam que eles estão se preparando para a reconstrução. O Instituto do Templo fabricou 63 dos 103 implementos a serem usados pelo templo. Há centenas de jovens sendo treinados para servirem como sacerdotes no templo. Os cientistas se empenham tentando resolver o que ainda falta e na tarefa de saber qual deverá ser a precisa localização do templo. Há algo na alma dos israelenses a respeito desse templo. Eles já têm planos, já têm as pedras, já têm os instrumentos, têm os mantos e estão prontos para agir. E o templo, de fato, será reconstruído. E o anticristo é aquele que irá permitir que isso aconteça. Vários versículos bíblicos confirmam que o templo judeu será reconstruído em Jerusalém durante os últimos dias. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, nós lemos: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Deus previu tudo isso. E este é o grande sinal. Perguntariam, Deus existe? Como sei que Deus existe? Israel, olhem só, exatamente o que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Não podemos ser ateus, não podemos ser agnósticos, ninguém pode negar isso. São fatos. Aconteceu diante de nossos próprios olhos e, é claro, ainda há mais por vir. E porque o que ele previu já aconteceu, nós temos toda a confiança de que o que ele diz que ainda está por vir irá acontecer exatamente como diz a Bíblia. Neste segmento, examinaremos a profecia bíblica relativa a um único sistema global, político e religioso, que será necessário para que o homem sobreviva. Unidade global. De acordo com a Bíblia, nos últimos dias, todo mundo se unirá numa espécie de comunidade global governada por um homem, empossado por Satanás, conhecido como a besta, ou o anticristo, ou o homem do pecado, ou o filho da perdição. Em Apocalipse, capítulo 13, lemos: E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta?
Quem pode pelejar contra ela? A Bíblia indicou que no final dos tempos, como ela o chama, surgirá um líder global. E ele vai ser o homem mais atraente que o mundo já viu. O mundo irá adotá-lo e, incidentalmente, ele será um homem de paz, um homem de finanças, não militar. Ele se tornará poderoso em termos militares para que quem venha guerrear contra ele se arrependa. Em 1995, centenas de líderes políticos, de negócios e religiosos se reuniram em São Francisco para o primeiro Fórum Anual do Estado Mundial. Sua missão declarada é a construção da primeira civilização global. Propostas incluíram a criação de uma linguagem comum, uma moeda única e a união e aceitação de todas as religiões. Um dos líderes religiosos disse que o universo está buscando se realizar através de nós. E à medida que estudamos os eventos mundiais, devemos concluir que o mundo está trabalhando no sentido de uma nova ordem mundial. É interessante quando examinamos o que acontece em cada país. Não apenas na América, mas também na maioria dos países da Europa, parece estar havendo uma motivação secreta sendo seguida no sentido de um governo global socialista centralizado. Nós vemos tal tendência nesse país e o governo Bush deixou isso bem claro. O governo atual também claramente se encaminha para esse intuito. Nós notamos que na Inglaterra, na França, na Alemanha, os políticos subvertem seus próprios interesses nacionais em direção ao sonho de um governo mundial. Há muitos motivos para isso. Os idealistas acreditam que isso possa ser melhor para o meio ambiente, para a terra. E outros dizem que a motivação verdadeira provavelmente seria a proliferação nuclear. Não, o mundo está caminhando para um desastre e quando nos atemos a tais questões, a conclusão a que se chega é que a única resposta seja a supervisão global. A maior parte da liderança mundial persegue um ideal que presume que será necessário haver um único governo do planeta Terra e o desafio diante da humanidade é como chegar a ele de forma não violenta. Unidade religiosa. Acho que todos sabem que estamos seguindo para um governo mundial único. Temos que nos livrar das guerras, da rivalidade entre nações, mas estamos também caminhando para uma religião mundial. É preciso. A maioria das guerras, mesmo agora nesta terra, são entre facções religiosas, facções tribais. Então temos que ter uma religião mundial, assim como um governo mundial único. Os dois se encaixam. Agora que temos um movimento ecumênico nos levando nessa direção e que o Papa é o líder de tal movimento, não pode ser negado. O mundo todo está interligado. Não é cada país por si só e outro país por sua conta. Isso entre comércio, viagens, interdependência de fazer, de sobreviver nesta terra, que irá, cedo ou tarde, entender que temos que trabalhar juntos. Pelo que vejo, o Papa está tentando fazer com que as pessoas entendam que os problemas que têm são individualmente superficiais e que uma visão maior do mundo deve ser expressada. Bem, o intuito maior do Papa hoje, eu acho, seria a paz mundial. E acho também que ele deseja uma religião suprema. Em 1986, em Assis, na Itália, o Papa João Paulo convidou 130 líderes das principais religiões mundiais para se reunirem e orarem pela paz. Esse Dia Mundial de Oração pela Paz, para o qual vieram de tantas partes do mundo, gentilmente aceitando o meu convite. Orando juntos estavam budistas, maometanos, hindus, sacerdotes e até espíritas. O Papa agressivamente procurou um terreno comum e a unidade entre as pessoas de todos os credos. A Bíblia também se refere à liderança da cidade de Roma, principalmente num sentido eclesiástico, e o surgimento do Vaticano, no papel de ser líder de um movimento ecumênico, parece absurdo se estudarmos a estreiteza e a concentração e o conservadorismo dos católicos durante os últimos 1000 ou 1500 anos.
Para dizer que Roma seria líder no sentido da nova era ou no sentido panteísta, parece realmente um absurdo. E mesmo assim, se observarmos dia a dia o Vaticano adotando a evolução, parece brincadeira. E está acontecendo. Então, a questão é que quanto mais estudamos esses principais temas da Bíblia, e quanto mais nos preocupamos em colocar o horizonte mundial em perspectiva, mais parece que estamos rumando para aquele período sobre o qual a Bíblia tem tanto a dizer. E é claro que tudo isso chega ao clímax com essa ideia bizarra de que Jesus Cristo, o Criador do universo, que se fez homem e cumpriu seu destino por nosso bem, irá voltar para consertar essa confusão. É esta geração que irá testemunhar o retorno de Jesus Cristo. Eu acredito que estejamos vivendo os dias mais significativos da história que o mundo já conheceu. A profecia bíblica está sendo realizada e a volta de Jesus Cristo está próxima. É hora de tomar uma decisão. É hora de reconhecer e aceitar quem é Deus e o que Ele fez. Nós estivemos falando sobre sinais e sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele disse no Evangelho segundo Lucas: quando virem as coisas começarem a acontecer, então olhem para cima e ergam suas cabeças, pois sua redenção está se aproximando. Ele não disse quando estiverem realizadas completas, mas quando começarem a acontecer, e é hora de olharmos para cima e erguer nossas cabeças. Se existe um tempo em que precisamos esperar o retorno de Jesus Cristo, esse tempo é agora. Eu acredito que estejamos mergulhando naquele período de tempo sobre o qual a Bíblia fala mais do que qualquer outro período da história, pelos seguintes motivos. À medida que estudamos a Bíblia, existe provavelmente uma dúzia de temas principais de profecia. Há todo um tema sobre a nação de Israel, a cidade de Jerusalém, o templo. Há todo um tema sobre Babilônia. E vemos a Babilônia ressurgindo na história universal. Saddam Hussein passou 25 anos reconstruindo a Babilônia e gastando mais de $1 bilhão. Há todo um tema sobre Magog, que fica na Rússia, e seus aliados invadindo Israel. Enquanto acontece o ressurgimento da Europa como um supercontinente, há um movimento em direção à religião global. E, ao mesmo tempo, há um movimento no sentido do governo global. Se olharmos cada um desses tópicos, não é só um deles. São todos eles que estão sendo colocados diante de nossos olhos de forma sem precedentes. A Bíblia é singular? Durante muitos anos de minha vida, eu adotei uma visão do mundo que era baseada em ideias humanistas. Mas um dia eu me dei conta de que o que a Bíblia tinha a falar, não apenas do passado, mas sobre o presente, o futuro, na verdade fazia sentido. E estava de acordo com as coisas que via, as provas observáveis. E eu descobri que a palavra de Deus é a verdade e que podemos confiar nela, podemos acreditar nela, podemos confiar em cada palavra. De todos os livros no mundo, a Bíblia é certamente o livro mais singular. É o único livro que ousa colocar toda a sua credibilidade no fato de que é capaz de dizer antecipadamente coisas que irão acontecer. Nenhum outro livro religioso ousaria fazer predições do futuro e então basear sua veracidade no acontecimento de tais predições. E, além disso, a Bíblia não faz apenas uma profecia, mas centenas delas. A grande descoberta de hoje é a descoberta de que esses 66 livros que chamamos de a Bíblia, embora tivessem sido escritos por 40 pessoas diferentes ao longo de milhares de anos, descobrimos agora que eles formam um sistema integrado de mensagens. O que quero dizer é que descobrimos agora que cada número, cada nome de lugar, cada detalhe do texto estão lá através de uma cuidadosa construção e transcendem o próprio tempo. Existe esperança? Muitas pessoas encaram o livro do Apocalipse e a profecia bíblica como uma mensagem de tristeza e destruição. Mas a mensagem bíblica é uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação, uma mensagem para nos voltarmos para Deus que criou o céu e a terra, afirmando que podemos ter um relacionamento com Ele que irá durar a eternidade. O Evangelho são as boas novas. A essa altura, você pode estar pensando, afinal, é sem esperanças esse cenário que